Fala pessoal, meu nome é Nathan José e esse aqui é a Oficina de Consultórios, onde eu estou contando aí um passo a passo de como você pode abrir o seu próprio consultório em menos de 3 meses. E eu tinha falado para vocês que lá no dia 26 de agosto foi o meu D0, né? Foi quando eu resolvi sair de um grupo de plantonistas, aí, um grupo de WhatsApp, dos plantões onde eu estava, e tudo tem que ter um marco. Aquele foi o meu marco, né, de saída e dizer assim, agora eu vou tentar viver aí, ser dono do meu próprio nariz e tocar meus negócios e viver basicamente dos meus negócios, né? Não que seja fácil, mas tem que ter um ponto de partida, né? Você tem que começar de um ponto, e aquele foi o meu D0. E eu me lembro que lá, uns 2 dias depois, eu comecei a procurar imóveis, né? Procurar lugar, e é justamente disso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Seguir falando um pouquinho mais sobre o lugar onde você vai abrir seu consultório, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu vou começar a me inteirar aqui, entrei em alguns sites, procurei alguns corretores. Obviamente é melhor que se você puder ir direto lá para o proprietário, vai ser mais barato, porque a corretora não vai pegar a corretagem dela, mas para mim que não morava nessa outra cidade, né, para mim era necessário ter um auxílio ali de um corretor, né? E cara, para mim, a escolha da cidade, antes de falar do local dentro da cidade, né? A escolha da cidade foi uma decisão muito mais familiar. Eu e minha esposa, a gente tem um bebezinho pequenininho e aí a gente queria que ele estivesse mais próximo da família da minha esposa, já que minha família mora muito mais longe, mora em outro estado. É uma cidade que a gente sempre gostou e a gente fez faculdade lá e queria voltar a morar lá. Então não foi uma decisão pelo mercado em si, foi uma decisão pessoal, foi uma decisão familiar. Mas se você for fazer essa decisão pensando em mercado, né, e muita gente me pergunta, como é que eu escolho a cidade e tal? Eu fui em tal cidade lá e vi que lá já tem não sei quantos caras lá da minha profissão lá. Você acha que vale a pena ainda ir? Cara, eu gostaria até que você fugisse um pouquinho do óbvio. Sabe por quê? Porque nem sempre ter concorrência é uma coisa ruim. Eu já falei isso em outro vídeo e agora eu vou falar isso novamente, só que por outro motivo. Se você vai para uma cidade e não tem nenhum profissional da tua especialidade ou da tua profissão lá, cara, alguma coisa estranha está acontecendo, né? O mundo hoje não existe mais aquela carência de profissionais de saúde que existiam há algumas décadas atrás. Agora não, agora a gente vive uma outra fase que, pelo contrário, a gente vive se esbarrando em outros profissionais. A gente tem muito médico por metro quadrado, dentista, fisioterapeuta e nutricionista e, cara, dificilmente você vai achar esse lugar ali que está simplesmente esperando aquela Atlântida, aquele continente perdido para você chegar lá e deslanchar. Pode existir? Até pode em áreas mais remotas, mas se não tem ninguém lá, cara, muito provavelmente é porque talvez não tenha mercado lá. Se tem um concorrente lá, sinal que alguém já foi e testou o mercado e conseguiu se manter, se estabelecer lá nesse lugar. Então, não necessariamente é ruim. Logo que eu me formei, eu fui para uma cidade, essa cidade era uma cidade minúscula, tinha uns 6 mil habitantes, eu fui trabalhar de PSF lá. E eu passava poucos dias, na verdade, eu fazia PSF e fazia também alguns plantões, e aí eu conseguia condensar a minha semana de trabalho em poucos dias. E aí por isso que eu fui para tão longe, para poder deixar a minha rotina livre. E aí quando eu penso nisso, eu digo, cara, desde essa época eu já não gostava de ter a agenda muito presa, né? Mas o fato é que lá nessa cidade existia muito pouco comércio. Basicamente tinha uma farmácia, um supermercado e acho que não mais nada. Os outros empregos lá eram do padre, do pessoal que trabalhava no hospital com a gente, o vigia do hospital, o vigia da escola, a professora da escola pública, mas quase que todo mundo dependia do dinheiro da prefeitura. E quando tem pouco dinheiro circulando na cidade, dificilmente você vai conseguir vender serviços nessa cidade. Então, além de olhar a população e o número de concorrentes, não deixe de olhar o PIB per capita, que é a quantidade de dinheiro que circula lá. Pode ser enganoso, porque de repente você pode ter um PIB per capita lá em cima, lá um PIB per capita de 40, de 50 mil reais, você vai dizer, opa, o pessoal aqui está muito bem, mas não, pode ser que só tenha uma grande indústria lá, ou um cara que tenha muito dinheiro lá e meio que falseou o PIB, principalmente se for uma cidade pequena. Mas isso ajuda para você ter uma noção de se vale a pena você ir nesse mercado aí onde você tá? Mas não era o meu caso. No meu caso, era uma decisão familiar. E aí eu sempre falo para você também, cara, você não vai conseguir dissociar a tua vida profissional da tua vida familiar. A tua vida familiar é você mesmo, a tua vida pessoal. Você não vai conseguir dissociar, na verdade, a tua vida de trabalho da tua vida pessoal. Então, cara, bote uma coisa na sua cabeça. Se você for trabalhar em um lugar que não é o lugar onde você mora hoje, duas coisas vão ter que acontecer. Ou você vai ter que viver nessa cidade, morar lá,
ou você vai ter que viver na estrada. E isso aí, cara, vai chegar uma hora que isso desgasta você, vai chegar uma hora que você não vai querer estar tanto tempo na estrada. E se você decidir morar lá, você vai ter que pensar em algumas coisas mais. Não é só o que você ganha lá, mas será que a sua esposa vai estar disposta, ou o seu marido vai estar disposto a sair do trabalho e morar nessa cidadezinha, de repente pequena, ou nessa cidade diferente? Será que tem uma escola boa para o seu filho lá? Será que tem alguma opção de lazer? Então, é difícil você dissociar tudo isso. Então, são muitas coisas que tem que entrar aí no bolo para você fazer uma escolha correta da cidade onde você vai botar o seu negócio, o seu consultório. Então, primeira decisão é a cidade. Cidade você tem que levar em conta aspectos econômicos, concorrência e também os aspectos da vida dessa cidade, se você vai viver viajando ou se você vai viver lá. E depois que você decide a cidade, como era o meu caso, aí a gente tem uma outra decisão de local. Que local da cidade você vai colocar? E aí eu já introduzi antes, no vídeo anterior, né? Você vai procurar um local que tenha a ver, que converse, que fique mais fácil você atrair o teu potencial cliente. A minha cabeça era de trabalhar com o segmento popular. Por que segmento popular? Eu já falei isso antes aqui, mas para mim um dos melhores mercados que existem é o segmento de consulta popular, de atendimento popular, de cirurgia popular. É um mercado que, a meu ver, ainda ele não é completamente explorado, né? E às vezes as pessoas subestimam ele. Como assim se eu subestimam ele? Eu não tenho dados recentes agora de 2020, mas em 2016 foi a última grande crise. Cerca de 3 milhões de brasileiros eles perderam o plano de saúde. Eles tinham convênio e deixaram de ter. Você sabe quantos tinham antes? Eram 49 milhões de brasileiros e foi para 46 milhões de brasileiros. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 210 milhões. Então, o que está acontecendo? O que eu quero dizer com isso para você? Que 75 milhões de pessoas eles não têm assistência de planos de saúde. E é um erro, uma falha você ter uma visão muito simplória e dizer, o resto desse pessoal é todo mundo do SUS. Não, existe um mercado que ainda é relativamente grande e está subexplorado. E era aí que eu queria me inserir, era aí que eu queria entrar, por vários motivos que eu depois posso me aprofundar depois, né? E aí eu procurei um local lá nessa cidade que eu escolhi e esse local já estava escolhido. O que foi que eu fiz? Calcei o tênis, peguei minha esposa e disse, vamos lá pra gente ver o mercado. E aí quando a gente começou a caminhar lá por esse local, né, que era, entre aspas, aí a meca para o mercado popular, de saúde popular lá nessa cidade, cara, eu fiquei um tanto decepcionado, porque o mercado lá nesse local, ele estava extremamente pulverizado já. A minha ideia era fazer parcerias com policlínicas, tal, com aquelas clínicas populares, tal, para ver se eu conseguiria me encaixar lá numa dessas ou usar eles como um parceiro para gerar pacientes para mim. Só que, cara, eu vi que lá já estava, como dizem aqui no Nordeste, uma verdadeira briga de foice. O mercado altamente pulverizado, os preços das consultas, procedimentos no chão. E aí eu preferi dar um passo atrás. Eu disse, não, vamos tentar um outro mercado, vamos mudar, adequar um pouco o perfil do que a gente quer fazer. E aí a gente achou um empresarial, tá? Eu vou ver se eu acho a foto para colocar aqui, um prédio de 20 e tantos andares, só com segmento de saúde, consultórios de dentista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, e ele já tem mais de 10 anos na cidade, ele já estava estabelecido lá na cidade, ele já era reconhecido como um empreendimento de sucesso na área de saúde. E aí eu falei para minha esposa, opa, a gente tem que dar uma olhada aqui, porque existem algumas oportunidades que a crise traz. Que oportunidades seriam essas? Alguns consultórios fecharam, as pessoas têm mais dificuldade de locar imóveis comerciais no momento de crise. Então, os preços que eu já tinha checado antes, eu já tinha visto antes, porque a família da minha sogra mora nessa cidade, né? E eu já tinha pensado em abrir alguma coisa lá. Eu sabia qual era o nível de preço daquilo tudo lá, né? Então, eu já tinha meio ancorado na minha cabeça qual era o preço. E aí, quando eu fui checar, eu vi que os preços estavam bem abaixo do que era há 2, 3 anos atrás. E eu disse, opa, existe aqui uma oportunidade. Aí eu falei com a corretora me deu uma lista de potenciais, de lugares lá, de salas para poder me locar, né, alugar, e disse, aí, você tem interesse em fazer uma visita? Eu disse, claro que eu tenho, né, só que como eu falei, eu tenho esse negócio de final de semana calçar um tênis e ir lá. Foi exatamente o que eu fiz, peguei minha esposa de novo, calcei o tênis, e aí fui lá, bati na portaria,
conversei com o cara da segurança, né? Lá tem portaria 24 horas. Ele, cara, ó, eu sou médico e tal, quero abrir um consultório aqui. Tem alguma sala vaga? Ele pegou um calhamaço, assim, são 20 andares. Cada andar tem várias salas. Ele disse, ó, vai por andar. Se você quiser, hoje é domingo, tá tudo fechado. Pode ir subindo aí, você só não tem a chave. Mas você pode ir passando nas fachadas e tem aqui o telefone de alguns proprietários. Eu disse, opa, vamos lá então. Eu gastei lá umas 3 horas nesse prédio. Saí andando, lugar por lugar, comecei a ver e tal. Só que depois de filtrar tudo, a gente ficou com 3. E os 3 estavam na mão da imobiliária que a gente tinha conversado antes, tá? E aí, aqui eu vou parar o vídeo para poder mostrar para você como é que era cada um. Eu vou parar esse vídeo, né? Vou grudar com outro vídeo aqui na frente para poder lhe mostrar como é que era cada um e quais eram os valores e preços e por que eu fiz as escolhas que eu fiz. Olha aí na sequência. Bom, essa daí foi nossa primeira opção. Uma área privativa de 51 metros quadrados e um custo mês de R$ 3.200. E cara, não é difícil você ver por que ela se tornou nossa primeira opção. Já tinha recepção para 15 pessoas, com cadeiras aí acolchoadas, longarinas, já tinha móveis planejados na recepção, já tinha até a persiana, já tinha birô do médico, ar-condicionado. Eu não ia gastar basicamente com nada. Era chegar, trazer meu computador, entrar e começar a atender. Então, por isso era a nossa primeira opção. Então essa daí era a nossa opção número 2, né? Ela tinha uma área de 51 metros quadrados privativa e um custo mês de R$ 2.500 de aluguel mais condomínio. Tinha já uma iluminação aí um pouco diferenciada, já tinha uma preparação própria para a iluminação. E tinha esse visual bacana aí, essa parte de vidro aí para ficar atrás do birô, que poderia dar um impacto legal. Além disso, tinha esse piso aí meio madeirado, que parecia ser interessante para a gente. E aí tinha um terceiro imóvel, e você deve estar me estranhando assim, aparecer agora barbado depois do início do vídeo, então, magias da edição, né? Mas então, tinha um terceiro imóvel, né? E esse terceiro imóvel, ele era o menos preferido da gente. Então, quando eu fui procurar aqui se eu tinha vídeo dele mais, eu já tinha até apagado, porque ele foi o que menos interessou, mas ele era o mais barato. Ele era R$ 1.700, mais o condomínio era igual para as 3 salas, né? Que tinha uma metragem igual, se não me engano, aí de 50 e cacetada metros aí, né? Mas ele tinha detalhes de piso, o piso dele não era tão interessante, eu não achou um piso muito comum, a recepção era apertada, a fachada era sem nada demais, pouco vidro, pouca comunicação visual com quem está dentro, né? Para mim a ideia de uma vitrine desses espaços é que as pessoas que passem na rua, elas se imaginem, se vejam dentro da tua loja, no caso o consultório, né? Então, eu não sei se você já reparou, mas os manequins hoje em dia eles não têm rosto, que é justamente para você se imaginar lá naquela roupa. Então, as pessoas dizem que a compra, o momento da compra é naquele momento que você olhou. Se você não comprou ali você já tem que estar comprado, né? O cliente em geral já está comprado ali. Tudo que vem depois é apenas confirmação da compra, né? Então, eu penso muito nisso também, como a fachada era opaca, eu não gostei e aí acabei deixando ele lá de backup. Então, eu disse, cara, se não der certo nenhum dos 3, né, a gente vai para esse aí. E aí a gente acabou escolhendo aquele primeiro lá, que era o mais caro, mas eu não ia ter que gastar com cadeiras de recepção. Eu não ia ter que gastar com móveis planejados. Eu não ia ter que gastar, cara, bem dizer com nada. Era só chegar, colocar o nome da clínica lá, 2 cadeiras do paciente, cadeira do médico, computador e pronto, começar a atender, né? Só que aconteceu o seguinte, né? Falei e aí vai entrar uma coisa que você já deve estar azul de ouvir falar isso aí, que é os gatilhos mentais. E todo mundo faz isso com você. E a maior parte do tempo a gente se deixa levar, porque afinal de contas a gente já está querendo comprar mesmo, está querendo local, está querendo fazer alguma coisa, e a gente se deixa ir pelos tais gatilhos mentais. E uma das classes que mais faz isso são corretores de imóveis. Sempre mesmo que você for olhar um imóvel para alugar, pode ser para morar ou para um negócio, a pessoa lá do imóvel vai dizer assim, ó, eu vou ter que te dar um time porque tem um outro casal que está interessado nesse mesmo imóvel. Ele diz, tá certo, o nome disso é gatilho mental da escassez, só tem um imóvel e tem 2 pessoas ou 3 pessoas querendo esse imóvel, então eles usam isso para meio que te empurrar a tomar a decisão logo. E aí eu falei para minha esposa, tá, tem mesmo, deixa quieto então. Aí eu disse, tá bom então, tchau, um abraço, eu vou pensar também. Também tem outros imóveis que eu estou em vista também, eu também disse, vamos jogar então. E aí fui para casa, né, e a gente já tinha batido o martelo que a gente queria, a gente só tava querendo negociar preço e tal.
E aí ela lá no meu pé, né, e nada, e eu nada, e aí ela, oh, você me ligou? Eu disse, não, não te liguei não. Ela, não, é porque se você quiser, a prioridade tá com você agora, viu, para o imóvel. Eu disse, ah, tá. Eu acho que a gente vai querer sim, deixa eu falar com minha esposa mais tarde. Ela me ligando. E aí eu disse, tá, então eu quero um imóvel. Beleza, aí ela fez lá a papelada inteira. Quando tava para assinar a papelada, cara, a gente caiu do cavalo. Ela mandou mensagem de volta, ó, sei porque o proprietário disse que não quer mais locar, não vai mais alugar. E aí eu disse, cara, será que tinha outro casal mesmo interessado no imóvel? Ela disse até a profissão, né? E aí eu disse, deixa eu ver se ela tá jogando comigo. Como é que é o nome desse cara aí? Eu acho que eu conheço ele. E ela, ah, não sei e tal. Mas o fato é que a gente não conseguiu locar o imóvel. Cara, esse aí foi o primeiro baque do projeto, né? A gente ficou, pelo menos eu fiquei arrasado, porque enfim, estava pronto o negócio lá. Era ali naquele momento eu era investidor de oportunidade. Então, na verdade eu peguei tudo pronto. Na época de pandemia, uma coisa que estava mais barato do que o que eu já tinha olhado antes, que eu já tinha tido um interesse prévio, né? E estava tudo pronto para chegar e se encaixar. E de repente, lá estava eu alguns quilômetros para trás de caminhada, né? Mas aí a gente ficou nesse mormaço aí uns 2, 3 dias. Perdemos aí mais uns 2, 3 dias. E aí decidimos locar a segunda opção, que é aquele de piso madeirado e tal. A gente gostou da fachada, tinha um pouco dessa coisa de recepção meio vitrine para o cara se imaginar lá dentro. E aí a gente fechou com ela, mas não sem antes pedir um desconto. E aí a gente pediu um desconto e ela deu um desconto lá, falou com o proprietário e a gente acabou tendo um desconto de R$ 200. Então esse era o nosso primeiro custo base aí. A gente tem um custo operacional fixo de um aluguel de 1.750 e mais um condomínio que varia aí de acordo com alguns itens de consumo, mas algo em torno de R$ 750. Então, eu estou saindo agora de um basal de R$ 2.500 de custo e a gente segue esse vídeo, essa série, daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo.